Grande ganhador do Festival de Cinema da Catalunha na edição de 2021 e reconhecido como um dos filmes cults mais relevantes do ano em questão, Lamb, que provém da pequena Islândia, no norte da Europa, não passou despercebido no cenário internacional e se mostrou como uma grata surpresa provinda do norte, mostrando uma forma diferente de fazer cinema, o que explica a sua recepção mista, mas também a curiosidade com que rodeia a trama. Com seus direitos comprados e até então distribuídos internacionalmente pela produtora americana A24, que vem tentando se firmar com uma força independente de terror e horror, como seus últimos títulos O Farol e Hereditário mostram, Lamb chegou ao mercado internacional com a promessa de ser uma obra intimamente tocante e recheada de uma instância incompreensível e artística de horror. Objetivo que até cumpre em dados momentos, mas com muito mais falhas do que poderia se esperar de uma obra com pretensões tão grandes quanto essa. A trama mostra o extremo rural da Islândia, país onde a trama também se passa, protagonizando o casal Maria e Ingvar, fazendeiros e criadores de ovelhas e carneiros, atividade que toma todo o tempo do casal, que por morar de forma tão isolada, passa a maior parte do tempo sozinho. Logo na tomada inicial, somos levados a acreditar que algo de não natural estaria acontecendo na fazenda, pois é mostrado o agito e o comportamento estranho dos cordeiros, ficando implícita a ideia de que um ato sexual estava sendo praticado, e não ficando claro quem ou o que estaria por trás daquilo, sendo esse um gancho que viria a ser resgatado apenas no terceiro ato da trama, com a história muito mais bem desenvolvida. Ainda durante o primeiro ato, não chega a ser verbalizado por nenhum dos personagens, mas novamente é sugerida de forma implícita a ideia de que algo havia afastado Maria e Ingvar, que apesar de serem um casal, se mostram como dois seres humanos distantes demais para que configurasse um par saudável e amoroso, ficando até mesmo a impressão de que ambos estavam evitando o contato mais íntimo e pessoal. Tudo seguia da mesma forma fria e impessoal, até o momento em que o pequeno cordeiro, definitivamente diferente de tudo que havia sido mostrado até então, nasce na fazenda, chegando consigo características humanoides, fato que nem chega a ser questionado por nenhum dos personagens, que quase de imediato decidem adotar a pequena e criá-la como se fosse uma filha, denominando-o Ada. A pequena ovelha se desenvolve muito rapidamente, novamente levantando perguntas quanto à sua natureza, e que aqui também não são respondidas, e que apenas traz consequências para o casal, que se vê atormentado pela presença constante da ovelha gestora da criança, que insiste em chamar por sua filha na janela da casa dos personagens, além da chegada de Petur, irmão de Ingvar, que logo percebe o horror daquela adoção e da simples existência de Ada, que o faz tentar convencer o casal a devolver a criança, fazendo-os compreender que isso seria o melhor destino para todos eles. Alertas esses que são ignorados e que em um futuro não tão distante teriam consequências para todos também. Construído de forma minimalista, ampla e também muito bela, não existe nem mesmo um cenário feito ou mal construído em Lamb, podendo ser encontrado um carinho e zelo muito grande em absolutamente todas as tomadas e cenas do longa-metragem. É fato que os atores e os diálogos poderiam ser facilmente substituídos por versões mais bem pensadas por um diretor mais cuidadoso e experiente. Válido lembrar que esse é o filme de estreia de Vladimir Johansson, porque fica aparente uma certa superficialidade e a falta de desenvolvimento de muitos pontos e elementos da trama, com diálogos inteiros sendo descartáveis, apesar do silêncio que já predomina durante boa parte da trama. Esses erros são cruciais para que se entenda por que Lamb, apesar de ser relevante, ainda mais se levando em conta o fato de que provém da Islândia, não pode ser considerado como um clássico cult. A direção de arte e o material promocional dão a impressão de que é uma obra muito maior do que realmente é. Há também um grande zelo e capricho na fotocinematografia, mas por pecar em tantos outros sentidos, a obra acaba dando a impressão de um grande potencial desperdiçado, ainda mais com tantos simbolismos que parecem carregar para si. Se atendo novamente à trama, existe uma comparação óbvia e até cansativa entre os cordeiros e a mitologia cristã, pois há uma infinidade de obras que já se aproveitam disso e tentam utilizar essa referência entre os animais e Jesus Cristo, nos mais variados contextos e com as mais diferentes razões. A chegada de uma criança pura em um mundo repleto de horrores e pecados é um arco bem fácil de ser identificado, e o próprio comportamento da pequena condiz com o que se espera de uma criatura como essa nessa situação, inocente, dócil e bela, sem nunca fazer mal para ninguém, mas apesar disso, trazendo o melhor de cada um e de cada situação, mesmo diante do completo caos e maldade. E é nesse ponto que a direção de arte parece acertar com mais sucesso ainda. Mesmo sendo apenas uma criatura inocente e indefesa, a construção do personagem, combinado com os aspectos animalescos e humanoides, persiste em causar um estranhamento e certa repugnância na audiência durante todo o filme.
É impossível olhar para a pequena Ada e não esperar o pior, porque apesar de quase nunca estar presente, a simples existência desse ser evoca um desequilíbrio profundo na ordem natural das coisas e referencia que algo de ruim vai acontecer, o que é exacerbado pela fotografia e a estética do longa, que traz nuances artísticos para a personagem, tratando-a como de fato um ser banhado de luz, enquanto na verdade é algo que simplesmente não deveria existir. Tamanha estranheza não passa despercebida pelos personagens da trama, principalmente por Petr, mas acaba sendo mitigada em virtude do trauma e da dor experienciada pelo casal, que nesse ato de desespero acaba adotando o cordeiro, ignorando toda a razão e lucidez no processo. Tratando de dor, outro ponto que a direção de arte também acerta é em utilizar majoritariamente cores frias para todos os cenários, trazendo assim uma estética naturalmente melancólica e distante para a trama, exacerbando assim a temática presente de forma implícita em toda a trama e que virá a ser explicada de fato apenas no início do terceiro ato, quando o luto finalmente começa a tomar forma. Ao ser mostrada uma sepultura de uma criança chamada Ada, é possível entender o porquê do desespero do casal em adotar um cordeiro para substituir a sua filha. Ao que tudo indica, a criança havia falecido por negligência do próprio casal, que incapaz, seja por questões biológicas ou psicológicas, de ter outro filho, acabou recorrendo a um ato imoral e perverso contra a natureza e que se torna ainda pior com o passar do tempo, pois desnatura a verdadeira natureza de Ada, além de levar à morte de sua mãe, que apenas lutava para recuperar a sua prole, um sinal claro de que a natureza implorava pela volta de seu bebê. Alvo de muitas críticas, e com certa razão, a presença de Petr na trama, que chega de forma inverossímil e se desenvolve de forma muito mais deslocada ainda, representa a quebra da bolha do luto e a certa loucura que havia se desenvolvido em torno de Maria e Ingvar, demonstrada assim que o restante do mundo também se veria horrorizado, pois feria um acontecimento e um equilíbrio que havia muito sido estabelecido entre o homem e a natureza. Nas mitologias antigas, sempre houve a presença de deuses que representavam a natureza e as forças que figuram em seus próprios domínios. Na nórdica, tal responsabilidade era conferida a Freya, enquanto que na grega, Pan, que costumava ser retratada como um sátiro, híbrido de homem e cabra ou carneiro, a depender da versão. Com a participação daquele que parece ser a representação de Pan, é explicado que a aparição na tomada inicial era um ato do deus da natureza, que mais cedo ou mais tarde voltaria para buscar a sua prole, o que toma forma no terceiro ato e que traz à discussão aquilo que a trama, de forma muito sutil, parece se propor a questionar: a relação desequilibrada entre o ser humano e a natureza. Ao roubarem a criança por sua aparência parcialmente humana, o casal não estava apenas tomando uma atitude irracional, como também atentando contra a própria natureza, abusando de sua boa vontade e sem oferecer nada em troca, além da violência de suas ações. A volta de Pan durante o terceiro ato e a descoberta das ações dos humanos enfurece essa encarnação, levando-o a assassinar Ingvar e ao luto ainda maior de Maria, que agora se encontrava sem o seu marido e também sem a sua filha adotiva, a qual, apesar de sempre se mostrar confortável, jamais havia demonstrado qualquer sinal de afeto ou naturalidade com os seres humanos, pois sabia pertencer a outro local. Não era culpa do deus Pan ou da natureza que o casal não pudesse superar o luto e a morte de sua filha, pois esse era um drama interno e que deveria ser resolvido entre eles mesmos, e não externalizado, envolvendo outros seres no processo. A natureza é imparcial, mas apesar de tudo, equilibrada e justa. O ponto que a trama tenta invocar é justamente como os seres humanos parecem ter, há muito tempo, deturpado esse ponto de equilíbrio e tomado para si mais do que deveriam, sem nunca oferecer nada em troca. Somos criaturas que não conhecem limites e que sempre desejam mais, nunca sabendo preservar ou respeitar o ecossistema e o equilíbrio que nos garante tudo o que somos. Portanto, Lamb, mais do que uma obra de horror por sua fotografia e estética cuidadosamente pensada, é também uma obra de crítica ao desenfreado e imparável modo de vida humano, o qual esse não respeita a natureza e os seus próprios limites. Os nuances ecológicos podem ser percebidos facilmente ao se assistir à obra por uma segunda vez, pois com essa conclusão, fica fácil compreender que o cordeiro não era o problema por si só, mas sim aquilo que os seres humanos tentam fazer dele, externalizando desejos e dores para a natureza, quando essa não merece ser explorada e manipulada de tal forma, pois nenhuma ação humana pode ser feita sem esperar que haja uma reação de força proporcional e direção oposta, o que ocorre com a volta do deus Pan, demonstrando que há muito já transgredimos o equilíbrio ecológico e entre as espécies, impondo nossas vontades e desejos àqueles que nada têm a ver com isso.